Olá, igreja! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Alcance Online. Esse mês de novembro, nós estamos com uma nova série de mensagens com o tema Renovação. A ideia é que você se prepare para 2023. Durante todas as quartas-feiras aqui, nós vamos trazer vários princípios para que você possa colocar em prática, você possa planejar e fazer de 2023 um ano ainda mais frutífero e ainda mais diante do Senhor, dependendo da graça dele e fazendo tudo aquilo que você pode fazer. Mas antes da gente passar para a ministração dessa noite, eu gostaria de te dar a oportunidade de contribuir, de ofertar, de dizimar, de entregar as suas primícias. Nós temos vivido como igreja milagres da parte do Senhor, temos abençoado diversas pessoas. Isso é fruto da bondade, da graça, da misericórdia do nosso Deus, mas também é fruto da sua obediência e da sua generosidade. Estão agora passando aí na sua tela o número das nossas contas, o nosso Pix, para que você possa fazer isso de maneira eletrônica, de maneira segura. Eu tenho certeza que através da sua vida nós estamos construindo algo muito maior, muito relevante como igreja aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, pela Tua graça, Tua misericórdia que nos alcança todos os dias. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir mais uma vez, mesmo que de maneira online, para ouvir e sermos edificados pela Tua palavra. Eu oro para que durante essa série sobre renovação, o nosso coração possa estar aquecido e nós possamos responder a tudo aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas com diligência, com entrega, com paixão, com responsabilidade, com muito quebrantamento diante de Ti. Eu oro para que essa palavra alcance cada vez mais vidas e nós possamos crescer em fé, segundo a Sua maravilhosa vontade em nós e através de nós. Amém. Fique agora com mais uma ministração da nossa série Renovação. Deus abençoe e até uma próxima. Olá, igreja, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um Alcance Online. E nesse mês, então, nós estamos falando sobre renovação. Alguns princípios para que eu e você possamos viver nosso 2023 cheio da graça e do favor do nosso Senhor. E eu quero trazer um tema, que é o tema da sabedoria. Com certeza nós precisamos de sabedoria para enfrentar um ano cheio das suas dificuldades e desafios. E a sabedoria de Deus vai nos capacitar a enfrentar mais um ano. Eu queria que vocês abrissem comigo a carta do apóstolo Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 2 ao versículo 6. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, diz assim então: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua boa e rica palavra. Nós sabemos que, através da Sua palavra, Senhor, vidas podem ser transformadas, resultados podem ser aprovados. Nós cremos no poder e na ação do Seu Espírito, por isso, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo a este lugar. Usa-me como profeta em cada casa, em cada lar, na vida e no coração de cada pessoa, Deus. Que eu possa estar escondido em Ti, Deus, para que a Sua mensagem, a Sua palavra seja proclamada e o Seu reino anunciado. É o que eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Diante do tema da sabedoria, eu acredito que a gente precisa fazer algumas reflexões. Eu não sei se você percebe, mas nós estamos vivendo diante de uma geração mega informada, super informada.
Graças ao acesso à internet, à globalização, hoje em poucos segundos nós conseguimos ter acesso a uma notícia lá do outro lado do mundo. Isso, em certo sentido, é muito bom. Ter acesso à informação, a notícias, é muito bom, né? Quem aí, quando vai viajar, não gosta de ver o clima, o tempo, né, da região onde a gente vai passear, ou às vezes a gente está diante de um trabalho, de uma prova, e o livro, a professora não consegue nos fornecer aquela informação, então a gente acessa aquilo e tem acesso àquela informação, né? O pessoal que gosta de fazer investimento, hoje nós temos, graças à internet, uma informação muito rápida para saber o valor do dólar, como está a alta da bolsa, enfim. A sociedade que vivemos tem um acesso à informação de maneira muito efetiva. Isso, em certo sentido, é muito bom, né? Mas o acesso à informação também pode gerar alguns desafios e alguns problemas. Como é o exemplo da fake news, né? Na atualidade, esse é um tema bastante em alta, o tema da fake news, que nada mais é do que a mentira. E lógico, né? A mentira é algo milenar, algo que existe desde sempre, né? Nós convivemos com mentira desde sempre. Porém, com o avanço da tecnologia, como eu disse, da globalização, uma mentira hoje, ela consegue ser proclamada, desenvolvida, divulgada muito mais rápido. E aquela mentira, então, ela começa a se tornar uma verdade. Ela começa a se tornar uma fake, uma news, uma notícia mentirosa, uma notícia falaciosa, que não possui veracidade, que não possui a verdade. A fake news, então, tem esse poder de transmitir uma mentira para várias pessoas, tornando aquilo verdade. Isso por quê? Porque nós temos acesso à informação. Mas, além do desafio que temos dessa geração informada, muitas vezes nós temos acesso à informação, mas nós não temos acesso ao conhecimento. Ser informado é diferente de conhecer. Informar é quando você está diante de um jornal e você só lê a manchete daquilo. E daí tem aquelas pessoas que começam a divulgar a notícia, começam a proclamar uma notícia e, pasmem, mas isso eu tenho que falar. Hoje em dia é difícil confiar em um jornal, é difícil confiar em um meio de comunicação. E às vezes a gente lê aquela manchete e a gente toma aquilo como verdade, mas a gente só teve acesso à informação daquela notícia. Para a gente conhecer, nós precisamos ler todo o conteúdo daquela manchete, todo o conteúdo daquela notícia. E muitas vezes as pessoas são empolgadas em conhecer, em saber, mas elas só têm acesso à informação. Sabe aquele amigo que te indica um livro, mas ele só leu o prefácio, ele só leu o primeiro capítulo, e ele já começa a divulgar e falar, cara, esse livro é bom, você precisa ler esse livro. E eu sempre gosto de brincar que talvez na última página, na última linha daquele livro, ele pode anunciar uma verdade que você não concorda. Ele pode anunciar um valor que você não concorda. E aí você está divulgando, indicando algo do qual vai te trair. Por isso a gente precisa conhecer algo. Por isso a gente precisa não só ter acesso à informação, mas ir até o final, para que a gente possa conhecer se de fato aquela notícia, aquele objeto é verdadeiro ou não. Isso exige conhecimento. Eu lembro do profeta Oséias falando que o povo perecia porque lhe faltava conhecimento. E se na época de Oséias o povo enfrentava essa dificuldade, imagine a nossa geração, a dificuldade que ela tem por ter acesso a várias informações, mas não ter acesso ao conhecimento. E diante da sabedoria, então, a pergunta que eu faço é: será que a nossa geração é uma geração sábia? Não basta a gente ter informação, nós precisamos conhecer. Mas a sabedoria exige mais do que conhecimento. Sabedoria é não apenas conhecer, mas tornar aquele conhecimento conhecido. É colocar aquela informação, aquele conhecimento em prática. Tem um ditado popular que eu gosto bastante que define sabedoria. Ele diz que conhecimento é saber que tomate
não é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Basicamente, então, sabedoria é nós termos o conhecimento, mas aplicá-lo da maneira certa em nossa vida e na vida das pessoas. Mas a gente vive diante de uma falácia, uma falsa ideia de sabedoria, né? As pessoas acham que um intelectual, um cara que lê bastante, eu falo por mim, eu gosto muito de ler, estudar teologia, estudar um pouco de cultura também, mas às vezes já caí no engano de me achar sábio por conhecer demais, por ter essa área intelectual desenvolvida. Mas na verdade, isso não é sabedoria. Não basta a gente saber, mas não colocar em prática. E tendo uma complexidade ainda maior do que significa sabedoria, não basta a gente conhecer as coisas se a gente não tiver o temor do nosso Senhor. É isso que o autor de Provérbios vai dizer, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, todo conhecimento, ele precisa passar pelo filtro do temor do nosso Senhor. Eu lembro de uma pessoa que eu tive a graça de ter contato na minha vida, que foi minha avózinha, Terezinha de Jesus. Minha avó é uma mulher muito simples, minha avó ela não teve uma educação fundamental, minha avó ela infelizmente não conseguiu estudar numa escola pública. Pessoa leiga, mal conseguia ler. O único livro que minha avó leu foi a Bíblia. Minha avó não teve acesso a outros livros, né? A um livro de história, filosofia. Não, minha avó não teve acesso a isso. O único livro que minha avó conheceu foi a Bíblia. Minha avó era uma pessoa de poucas palavras, mas toda pessoa que sentava com a minha avó era marcada pela sabedoria daquela mulher. Uma mulher de mais ou menos 1,5 metro, baixinha. Acho que até menos, na verdade. Acho que minha avó tinha em torno de 1,30 m, bem baixinha. Assembleiana, cheia da graça e do poder de Deus. Hoje ela já está ao lado do pai, eu creio nisso. Mas toda vez que eu tinha contato com a minha avó, eu era abençoado pela sabedoria dela. Minha avó ela não tinha conhecimento intelectuais da cultura, da área financeira, econômica do país, da história do Brasil. Mas minha avó tinha uma coisa, ela temia o Senhor. E por temer o Senhor, ela era uma mulher sábia. Para aprofundar um pouco mais a ideia de sabedoria, eu fui no significado da palavra sabedoria. E sabedoria significa do latim sapere, que significa saber ou sentir o gosto. E do latim, o latim, quando os estudiosos foram definir a palavra sabedoria, antes do latim eles estudaram grego. E no grego a palavra sabedoria significa sophos ou sofia, significa sábio. Então a gente pode definir sabedoria em alguém que sabe sentir o gosto da vida. Ou seja, a palavra sábia que possui sabedoria a pessoa sábia que possui sabedoria é a pessoa que sabe discernir as coisas, discernir os tempos, discernir a si mesmo, discernir as pessoas. Essa é a pessoa sábia, é a pessoa que possui sabedoria. Então, por isso que muitas vezes, sabedoria, a pessoa sábia, ela vai partir da ideia de que não sabe. Porque sabedoria não é saber todas as coisas, mas só o fato de você ter acesso a algo, e você fala, eu não conheço isso, eu não sei disso, você já está sendo sábio. Sabe qual que é a diferença do tolo para o sábio? É que o tolo, quando ele é perguntado sobre uma pergunta da qual ele não sabe a resposta, ou ele vai ser ignorante e responder aquilo porque ele não se autoconhece, ou por arrogância, ele vai querer responder aquela pergunta, mesmo sem saber a verdade. E às vezes a palavra dele vai destruir a vida e a mente de um inocente. Vocês talvez estão acompanhando como está o nosso cenário político, infelizmente. E muitas vezes, o tolo ou os tolos estão usando de palavras
respondendo perguntas da qual eles não sabem, eles não têm acesso à verdade, mas por arrogância ou por não se conhecer, eles estão proferindo mentiras e isso tem destruído pessoas. Porém o sábio, quando ele está diante de uma pergunta da qual ele não sabe, sabe o que ele faz? Ele se cala. Primeiro porque ele se conhece e ele sabe, bom, eu não sei responder essa pergunta. Por isso eu prefiro me calar. Mas também o sábio tem essa atitude porque ele pensa no próximo. Ele sabe que se ele falar uma mentira do qual o próximo não está preparado para receber, ele pode destruir uma vida. Por isso o sábio é aquele que sabe discernir o tempo, a si mesmo e as coisas. Nós precisamos de sabedoria. Mas a pergunta interessante para a gente fazer é: como saber se temos sabedoria? Como saber se eu e você, diante da nossa vida, possuímos sabedoria? Eu quero voltar lá no texto. Tiago vai dizer, no versículo 2 ao versículo 4, Tiago vai dizer o seguinte: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tiago está falando da nossa provação. Essa é a nossa vida se resume em provações, da qual o próprio Senhor nos coloca nela. É isso que o Evangelho de Mateus vai dizer no capítulo 4. O Espírito Santo levou Cristo ao deserto para ser provado, tentado. Essa é a nossa vida se resume em provação. Mas Tiago está falando que para a gente passar por essas provações, nós precisamos ter o quê? Grande alegria, motivo de grande alegria. Quem consegue ter alegria nas provações? Tiago também vai dizer que nós precisamos perseverar nas dificuldades. Quem consegue perseverar nas dificuldades? Tiago vai dizer que a gente, após passar pelas provações, nós precisamos se manter perfeito e íntegros. Quem, após uma dificuldade, consegue se manter perfeito e íntegro? Essa pessoa é a pessoa que possui sabedoria. Eu gosto muito desse texto de Tiago, porque ele usa uma palavra, que é a palavra provação. No grego, essa palavra significa dokimos. E quando a gente vai estudar essa palavra dokimos no grego, era a mesma palavra que era usada para aprovar um objeto. E geralmente, eles aprovavam, o dokimos era uma palavra para aprovar a moeda da época. Então olha que interessante, eles derretiam o ouro, né? Geralmente o ouro ou o bronze. Então, eles pegavam aquele objeto, e eles derretiam, tiravam todas as impurezas, colocavam nas máquinas para formatar, né? Deixar aquela moeda redonda. E o último processo, era o processo de aprovação, o processo dokimos, onde o especialista ia olhar para aquela moeda e ia falar, não, essa moeda possui ainda impurezas, essa moeda está deformada. E quando aquela moeda não era aprovada, ela voltava lá para um saco, cheio de outras moedas deformadas. E elas tinham que ser derretidas, elas tinham que passar todo o processo de purificação, elas precisam passar pelo processo de formatação, e todo aquele processo, no fim, elas iam de novo ser avaliadas e de novo ser aprovadas. É o que o apóstolo Tiago está falando. Nós, no momento de provação, precisamos ser aprovados por Deus, provados. E às vezes eu sinto que Deus faz isso conosco. Ele nos coloca em um ambiente onde a gente vai ser purificado, testado pelo fogo, onde a gente vai ser formatado, e no fim daquele processo, Deus vai olhar para mim e para a sua vida. Ele vai falar, ele foi aprovado. E se a gente for aprovado, a gente então vai ser consumido, a gente vai ser aprovado, a gente vai ser retribuído. Mas se a gente não for aprovado, a gente vai voltar lá para o início da fila e passar todo aquele processo novamente.
E sabe, às vezes eu vejo, e já passei por situações assim, onde a nossa vida é um ciclo de prova. A gente sabe aquele irmão que a gente chega para ele e pergunta, e aí, como que tá, irmão? Sempre ele, pô, irmão, tô passando por uma prova, ore pela minha vida. Ele sempre está nesse processo repetitivo. Sabe por quê? Talvez a resposta para isso é porque ele não foi aprovado. Ele foi reprovado pelo Senhor. Por quê? Porque ele não teve motivo de se alegrar. Ele não se manteve íntegro, perfeito. Ele não foi perseverante na aprovação. E Tiago está falando que para a gente passar diante das provações, possuindo essas características, nós precisamos ter sabedoria. Eu gosto de uma ilustração muito interessante, que é a ilustração da lagosta. A lagosta é um animal mole, flexível, mas que vive e mora em uma casca bem rígida, grossa, firme. Porém, a lagosta ela vai crescendo e chega um momento então que aquela casca se torna um limite para o crescimento dela. E para ela crescer e continuar crescendo, sabe o que ela faz? Ela vai para debaixo das rochas, se escondendo dos predadores. E ali ela começa a arrancar aquela casca e ela começa a construir uma outra casa, uma outra casca, ainda maior. E ela sai daquele lugar e ali ela começa a se alimentar e começa a crescer. Até que chega um momento onde ela se encontrou limitada novamente. E ela vai para debaixo da rocha e ela enfrenta toda aquela situação de sofrimento novamente para que ela construa uma outra casca ainda maior. Sabe qual que é o motivo, a motivação da lagosta crescer? É o sofrimento. A lagosta entende para que ela possa crescer, ela precisa sofrer. E essa às vezes é uma dificuldade que eu e você enfrentamos, pois nós estamos diante de uma geração que se anestesia em todo momento, né? Hoje remédio é praticamente bala. Qualquer coisinha, qualquer dor de cabeça, a gente corre lá para o remédio. A gente corre lá para o médico. E lógico, eu não estou excluindo isso, mas estou dizendo que a gente criou uma mentalidade de não entender que o sofrimento, às vezes, é parte da nossa vida e vai ser um degrau para que a gente possa crescer. A gente, às vezes, fica correndo atrás de mentor, às vezes a gente fica correndo atrás de coisas que possam nos anestesiar, ao invés de ir para debaixo da rocha, que é Jesus Cristo, e passar aquele momento de sofrimento, sendo seguro em Jesus Cristo. Mas esse momento de sofrimento vai fazer com que eu e você possamos crescer. E a nossa vida, então, vai glorificar o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente entendeu que a provação era parte de um ciclo de crescimento. Por isso que eu e você precisamos enfrentar as provações debaixo de sabedoria. E talvez agora, depois de eu falar todo esse processo da sabedoria, você está se pensando e se cobrando, dizendo para você mesmo, Hudson, eu não tenho sabedoria. E de forma alguma eu quero te julgar, porque diversas vezes eu olhei para a minha vida e pela resposta que eu estava dando em momentos de provações eu falava, eu não tenho sabedoria. Talvez outra pergunta que a gente possa fazer é, como eu posso ter essa firmeza de fé? Como eu posso ter e adquirir sabedoria? Como nós podemos adquirir então sabedoria para viver e enfrentar nossos desafios e a nossa vida? E a resposta, lógico, ela não vai ser em um livro. A gente não vai encontrar sabedoria em um livro. A gente vai encontrar conhecimento. A resposta não é em um YouTube, palestras, cursos. Não. A gente não vai encontrar nesse lugar sabedoria. A gente vai encontrar nesse lugar conhecimento. Ainda que eu estou falando aqui de sabedoria, você está tendo acesso a um conhecimento sobre o que é sabedoria e o que a Bíblia fala sobre sabedoria. Mas isso necessariamente não é sabedoria. Também não é através de um mentor. Como nós podemos então adquirir sabedoria? Olha o que o apóstolo Tiago vai falar no versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Gente, a gente está debaixo e diante de uma boa notícia. Se eu e você precisamos de sabedoria para a nossa vida, nós precisamos olhar para o alto e pedir a Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Eu não sei se isso te alegra e te empolga, mas isso me enche de uma forma. Nós estamos diante de um Deus que possui todo conhecimento e sabedoria. Não importa a fonte de conhecimento que a gente tenha, não importa talvez a pessoa mais sábia que você conheceu durante a história, a gente pode citar talvez Albert Einstein, né? Richard Dawkins, homens que sim tiveram conhecimento, desenvolveram e tiveram aplicações científicas que mudaram a humanidade, mas eles não se comparam ao nosso Senhor, o conhecimento deles não se comparam à sabedoria do nosso Senhor, sabe por quê? O nosso Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que o universo está na palma de suas mãos, Deus está sustentando toda a criação debaixo da sua sabedoria. Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Deus já conhece todas as coisas. Não existe má notícias, a gente não pega Deus de surpresa, sabe por quê? Deus já sabe o futuro de todas as coisas. E Ele só consegue realizar isso, lógico, porque Ele é Deus, mas porque Deus possui toda a sabedoria. E o que é maravilhoso nessa notícia é que Tiago está falando que esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que conhece o íntimo do meu e do seu coração, através de sua sabedoria, Ele nos dá essa sabedoria. Generosamente, com generosidade. Deus compartilha dessa sabedoria a mim e a você. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Termos a certeza de que nosso Deus, diante de qualquer dificuldade que a gente esteja passando, Ele tem uma resposta, que é a sua sabedoria para a gente. Mas Tiago continua, ele vai dizer para que a gente tenha acesso à sabedoria de Deus. Ele vai dizendo no versículo 6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago vai dizer então, para que a gente tenha acesso à sabedoria de Deus, nós precisamos ter fé. Pedir com a certeza de que Deus vai nos conceder essa bênção. E como então nós conseguimos ter acesso a essa fé? A ter certeza que Deus vai nos responder? A resposta é simples, mas muito difícil. Nós só conseguimos ter fé e não duvidar de que Deus pode nos dar sabedoria se a gente conhecer a Ele. Sabe por quê? Conhecimento gera confiança. Eu lembro de uma experiência que eu passei ano passado, ela foi muito engraçada, mas foi um aprendizado de Deus para mim. Eu estava na casa do meu pastor, amigo, discipulador, Marcelo Mazepa, com meu sobrinho Benício. E era um evento de mulheres que estava acontecendo na igreja, e a gente ficou então, a gente ia fazer lá uma noite com os machos da casa, né? Então a gente chamou alguns amigos e tal, para a gente ter um momento junto. E o Marcelo tinha ido ao banheiro e eu estava só eu e o Benício. Nós dois estávamos sozinhos na casa. Então esses amigos nossos chegaram, eu fui abrir para eles e quando eles chegaram, o Benício se desesperou. Começou a chorar e eu lembro que eu estava com ele no colo, eu não sabia o que eu fazer e eu fui para ele com a lavanderia e ele estava tadinho, chorando desesperadamente, querendo pular do meu colo e eu não sabia o que fazer e o Marcelo no banheiro e eu ali desesperado naquela situação, até que o Marcelo saiu do banheiro, eu dei o Benício para ele e quando o Benício abraçou o pai dele, ele descansou, foi aquele choro onde o pai recebeu ele. O Marcelo levou ele para o quarto, acalmou ele, e depois o Benício veio, e a gente teve a noite lá com os machos da casa, né, curtindo, dando risada, e com o Benício tranquilo. A grande verdade é, sabe por quê? O Benício teve esse acolhimento do pai, e ele se aconchegou e descansou no braço do Marcelo? É porque ele conhecia mais o Marcelo do que a mim.
Ele sabia que o Marcelo era capaz de acalmá-lo e trazer uma segurança para ele. Muitas vezes, eu e você, nós não estamos descansando, orando com fé, crendo que Deus pode nos responder. Sabe por quê? Nos falta intimidade com Deus, nos falta conhecer Deus melhor. Tenho certeza de que talvez a pessoa que você tem mais confiança hoje, você falasse bem assim: amigão, eu estou precisando de um empréstimo, você pode fazer para mim? Eu tenho certeza que se aquela pessoa falasse sim, você não iria duvidar dela. Mas por que às vezes nós duvidamos de Deus? Sabe por quê? Nos falta confiança, nos falta intimidade, nos falta conhecer a Deus de verdade. Por isso, nessa mensagem, o meu apelo para você é: conheça a Deus no seu mais profundo íntimo. Tenha relacionamento com Deus de maneira mais íntima, para que você conheça Ele, confia nele, e quando você pedir sabedoria ou qualquer coisa, você vai ter certeza que Ele vai te conceder. Sabe por quê? Porque você conhece o seu Deus e sabe que o seu Deus, além de ser um Deus de caráter, é um Deus que possui qualquer coisa, e Ele pode te suprir e te entregar qualquer coisa, e você só vai ter certeza disso porque você conhece esse Deus. Por isso que o meu desafio a você é que nessa semana, nesse mês, nesse ano de 2023 que nós iremos entrar, você conheça a Deus todos os dias, se desafie a conhecer a Deus, se trancar em o seu quarto, Mateus 6,6, e buscar o seu Pai em secreto, e o Pai que está em secreto, Ele vai o quê? Ele vai te alcançar, Ele vai te abençoar. Isso só vai gerar o quê? Intimidade com Deus, para que eu e você possamos ter uma vida de sabedoria e presentes do céu. Nós precisamos ter intimidade com Deus. A intimidade vai gerar conhecimento e o conhecimento vai gerar confiança. Eu termino então essa mensagem lá no versículo 12 do apóstolo Tiago, capítulo 1. Versículo 12, olha o que o apóstolo Tiago termina dizendo: bem-aventurado, feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Para que eu e você possamos ter uma vida de sabedoria, nós precisamos amar o nosso Senhor. E quando a gente ama alguém, nós, em todos os momentos, queremos estar com essa pessoa. Por isso, meu desafio a você é, para que a gente tenha um renovo, para que a gente alcance sabedoria, nós precisamos amar o nosso Senhor, ter intimidade com Ele, conhecer Ele, e a sabedoria e as demais coisas nos serão concedidas. Sabe por quê? Porque nós amamos nosso Senhor, conhecemos a Ele e se relacionamos com Ele. Esse é o meu desafio para você. E eu queria terminar orando pela sua vida, para que nós possamos entrar em 2023 cheio de sabedoria. Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela sua boa palavra. Nós cremos no seu poder, nós cremos, Senhor, na ação do teu Espírito, e eu oro, Senhor, para cada irmão e irmã, pela minha vida, para que nós possamos entrar em um ano cheio da sua sabedoria, cheio da sua graça, do seu favor, Deus. Alcança-nos, Pai, gera amor em nosso interior, para que possamos te conhecer, ter intimidade contigo, Pai. No nome de Jesus, eu oro para que cada irmã, Senhor, possua uma fome, uma sede pela sua presença, para que nós possamos dia e noite te buscar, te conhecer, confiar no seu caráter, e que a sabedoria seja sempre a base da nossa vida cristã. Essa é a minha oração, Pai. Alcança-nos com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão e irmã, eu espero que essa palavra tenha sido uma semente para a sua vida, para o seu ano de 2023. Que nós possamos viver uma vida plena, cheia da graça e do favor do Senhor, com sabedoria. Deus abençoe você, graça e paz.